Esses autores, eles pegaram os melhores, os seis grandes corredores noruegueses, né, de diversas modalidades, desde os 3.000 metros com obstáculos até a maratona. E o que eles queriam ver? Qual que era a distribuição do treinamento desses caras dentro das zonas de treinamento? Né? Como que eles treinavam? Eles treinavam mais na zona 1, mais na zona 2, mais na zona 3? Como que era essa divisão do treinamento? Né? Então, se nós olharmos aqui os dados, nós estamos falando de realmente pessoas de alto nível. Né? Se nós pegarmos aqui uma meia maratona masculina para 1:3, é algo bacana. Né? Não é algo top dos tops, mas é algo que se aproxima demais ali dos primeiros colocados. Nós pegamos a velocidade da maratona, se nós pegarmos a velocidade dos 10K, ou seja, são atletas com um nível bem alto. E aí, quando nós nos deparamos com isso, os autores nos mostram, eles dividem as zonas de treinamento deles em 7. Onde, basicamente, essas zonas, elas, de acordo com aquilo que eu passei para vocês, a zona 1 é justamente essa daqui, ó. Exercício de corrida moderada, fácil, né? Então, que nós chamamos, que é basicamente a zona 1 que eu comentei com vocês até agora. A zona 2 corresponderia à segunda e terceira zona deles aqui. Né? Ou seja, a zona 2 é a zona entre limiares. E a zona 3 é a zona superior ao segundo limiar. Então, basicamente, né, nós fizemos uma tradução das 7 zonas que os autores citam no artigo que eles publicaram nas 3 zonas que eu havia apresentado até então. Mas aí, Wander, beleza, tal, mas o que isso significa, né? A ideia aqui é ver justamente quanto esses atletas de alto nível eles treinam dentro de cada zona. E aí, no geral, né, todo mundo acha, atleta de alto nível só vai treinar aqui, na zona 3, altíssima intensidade, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Na zona 1, a zona 1 ela representa 78% aproximadamente do volume de treinamento desses atletas de alto nível. 78% do treinamento desses atletas ocorre dentro da zona 1, ou seja, abaixo do primeiro limiar. 16% ocorre entre os 2 limiares e apenas 6% ocorrem acima do segundo limiar. Esse modelo aqui é um modelo chamado de distribuição de intensidade de treinamento piramidal, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Né? Então, os atletas eles treinam muito mais na zona 1, ou seja, de baixa intensidade, e se é baixa intensidade, o que acontece? Eles aumentam no volume. E aí, isso não ocorre apenas com atletas de alto nível, isso ocorre também com atletas amadores. Esse outro estudo aqui ele mostra que atletas amadores eles distribuem seu treinamento em aproximadamente 71% na zona 1, 21% na zona 2 e 8% na zona 3. Ou seja, parece que o grande barato é treinar aqui, né? É treinar aqui. Mas não, é importante treinar aqui, mas nós temos que nos preocupar com algumas outras zonas, justamente para que nós possamos ganhar alguns outros tipos de adaptação, tá? Dentre essas distribuições, né, como eu falei para vocês, esse tipo de distribuição é chamada de distribuição piramidal. Né? Então, por que piramidal? Porque ela tem como se fosse apenas um dos lados da pirâmide. Né? Então, eu tenho um decréscimo da proporção de quantidade de treinamento que eu faço em cada zona. Mas existem basicamente mais 2 tipos de distribuição. Né? O segundo tipo é uma distribuição baseada nos limiares, ou seja, onde eu treino mais entre os meus limiares do que abaixo ou acima deles. E o terceiro tipo é uma distribuição polarizada, onde eu tenho um volume muito grande de treinamento abaixo do primeiro limiar, um volume bem pequeno, quase próximo de zero, entre os 2 limiares, e um volume um pouco, não tão grande, mas bem maior do que esse daqui,
acima do segundo limiar. Então, essas são as formas de distribuir as intensidades de treinamento, pensando nessas âncoras fisiológicas. E aí, o próximo slide, os dois próximos slides, eu acho eles muito interessantes, só para vocês terem ideia como isso ocorre na prática, né? Então, aqui, ó, esses autores, eles tentam mostrar para nós como funcionaria a distribuição das cargas de treinamento em 3 semanas, pensando numa distribuição piramidal. Primeira semana, segunda semana e uma semana regenerativa. Tá? Então, se nós olharmos, quando eles falam low, que é baixa intensidade, eles estão falando de intensidades inferiores ao primeiro limiar. Se nós olharmos, praticamente é isso que eles treinam. O treinamento é praticamente abaixo do primeiro limiar. E ali aparece 2 treinamentos apenas entre os 2 limiares. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu não tenho nenhum treinamento, pelo menos expresso pelos autores, acima do segundo limiar. E olha o que ocorre com uma semana regenerativa. Todos os treinos eles são abaixo do primeiro limiar, possivelmente com um volume bem baixo e com mais dias de recuperação. Os R's aqui são recuperação. Na figura B aqui eu tenho a distribuição baseada nos limiares. Lembrando que a distribuição baseada nos limiares, o maior volume de treinamento é entre os limiares. E se nós olharmos, é basicamente isso que está acontecendo. Essa coluninha mais escura são os treinos entre os limiares. Então, dentro de uma semana, aqui 5 dias de treino, 6 dias de treino, na verdade, 5 dias com um dia de recuperação, 6 dias com um dia de recuperação, 4 dias foram entre os limiares. A mesma coisa ocorreu na segunda semana e mesmo na semana regenerativa, olha o que está acontecendo. Ó. São 3 sessões de treinamento e 2 delas entre os limiares. E aí nós temos também, a distribuição polarizada, onde eles mostram aqui acima do segundo limiar, abaixo do primeiro limiar, abaixo do primeiro limiar e assim por diante. Ou seja, lembra da polarizada que eu tenho um volume muito maior abaixo do primeiro limiar ou tenho praticamente nada ou nada entre os limiares e o restante do volume de treinamento acima do segundo limiar. Tá? E aqui eles mostram um outro tipo de treinamento que seria o treinamento de choque. Ou seja, todos nós que somos todos os corredores, em algum momento deverão passar por semanas de choque. São semanas de altíssima intensidade para otimizar ainda mais as adaptações. E aí vocês devem me perguntar, beleza, Wander, mas aí, qual tipo de distribuição gera maiores ganhos em termos de performance? Nesse mesmo estudo, desses mesmos autores, eles mostram que, basicamente, o treinamento polarizado e o treinamento associado ao treinamento de altíssima intensidade, treinamento intervalado de alta intensidade, são aqueles que podem proporcionar maiores ganhos em termos de desempenho quando comparado à distribuição entre lineares e quando comparado à distribuição piramidal. Então, esse é um único estudo, mas existem outros mais que mostram que possivelmente a distribuição polarizada é aquela que vai fazer com que eu tenha maiores ganhos. E aí, quando nós pensamos nisso, nós voltamos a essa figura, e aí eu estou no final mesmo. Lembra que na figura eu falei para vocês, olha, eu tenho os 2 lineares, abaixo do segundo limiar eu tenho os treinos contínuos, e acima do segundo limiar eu tenho os treinos intervalados. Se nós pensarmos na distribuição polarizada, os meus treinos eles vão focar muito mais aqui, dentro dessa zona. Mas eu terei alguns treinos aqui. Perfeito? E aí, quando nós pensamos em volume e intensidade, a distribuição dentro dessas zonas é basicamente assim. Quanto menos intenso, abaixo do primeiro limiar eu estou treinando, maior o volume. Então é justamente aqui que ocorrem os longões. Aqueles que são maratonistas, é aqui, cara. É aqui que você precisa treinar. É aqui que você precisa fazer os seus longões.
Então, a partir do momento que eu tenho essa âncora fisiológica, fica um pouco mais fácil de eu saber qual é a intensidade ótima que eu vou utilizar para melhorar o meu condicionamento e quanto menor a intensidade, maior o volume. E a mesma coisa quando nós pensamos nos treinamentos intervalados. Quanto mais próximo do segundo limiar eu estiver, maior a distância dos estímulos. Ah, Wander, beleza, eu quero prescrever o meu treinamento intervalado. Eu quero fazer. Se nós pensarmos nas diversas distâncias do treinamento intervalado, possivelmente aqui próximo do segundo limiar eu teria estímulos de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Quando eu vou aumentando a intensidade, o que vai acontecendo com o tamanho dos meus estímulos? Ao invés de eu fazer tiros de 1 quilômetro, eu começo, opa, calma aí, já que eu estou subindo a intensidade, eu vou diminuir a distância percorrida e vou aumentar a intensidade. E aí começam a aparecer os estímulos de 200 metros, 400 metros, 100 metros, 150 metros, 300 metros. Ou seja, é dessa forma que nós utilizamos essas variáveis no processo de prescrição.